Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. O livro da criação de Bereshit, popularmente conhecido como Gênesis, né? Na filosofia cristã, conhecido assim no Ocidente, principalmente pela filosofia cristã, que é uma grande filosofia, é óbvio, né? O cristianismo é uma grande filosofia, com certeza a maior do mundo até então. Então, no capítulo 1 do livro sagrado de Bereshit, de Gênesis, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Olha só, vamos extrair o sode dessa palavra, né? Vamos extrair o sode desse versículo. Vamos extrair aquilo que lemos e deixamos passar despercebido na maioria das vezes. Com certeza, a maioria das pessoas deixam passar despercebidos as entrelinhas do que está sendo dito aqui. No princípio de quê? No princípio de quê? No princípio da transmutação energética ocasionada pelo Criador. O Criador pensou, o Criador imaginou e transmutou, né? E quando diz que o Criador falou, ou disse o Criador, ou disse Deus, esse disse não precisa ser literalmente com som de palavras, igual eu estou falando aqui agora, né? Assim como você conversa consigo mesmo numa arquetipagem da sua consciência. Não é um som físico, né? Quando você está pensando, né? Não tem aquela conversa que a gente faz na nossa consciência, né? Conversamos, lógico, no arquétipo da linguagem em língua portuguesa, para quem pensa em língua portuguesa, vamos dizer assim, ou quem utiliza a língua portuguesa como pistas para o entendimento da própria consciência, né? Já falei sobre isso, de modo que a língua em si não é a consciência, mas ela é um arquétipo, uma pista, uma forma de levar, vamos dizer assim, a informação para o entendimento da própria consciência, né? Por isso que arquetipamos as coisas, damos nomes às coisas, né? Todos constatam o mesmo objeto, só que daí vai ser nominado, de modo que a palavra, por exemplo, a palavra celular é o celular? Não. A palavra celular é o caminho para o entendimento daquilo que está se dizendo do objeto, que é o celular. De modo que o celular é uma coisa e a palavra celular é outra. Só para ficar bem exemplificado e de fácil entendimento, espero estar falando uma linguagem bem acessível, vamos dizer assim, que todos possam entender, porque eu quero me fazer entendido, né? A questão não é só falar bonito, falar difícil e ninguém entender. Então, quero falar uma linguagem, pelo menos tento falar uma linguagem, para que eu possa ser entendido e compreendido por todos que estão me ouvindo, né? Então, no livro sagrado diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Olha que magnífico. No princípio da transmutação, no princípio do pensamento de Deus, quando Deus planejou, pensou e arquitetou e criou, né? Criou a água, porque a terra estava até então sobre as águas, né? O que chamamos aí, podemos chamar aí de águas primordiais, né? As águas primordiais. E é uma grande chave hermética na questão da água, né?
todo o ciclo que é na água, toda a magnificência que há na água, né? Toda a ciência que há na água, né? Que ela vai do estado sólido, líquido e gasoso, vai se transmutando, vamos dizer assim, e ela pode se transmutar tanto que ela pode virar plasma, ou seja, ela vira, vai do concreto ao abstrato, né? Do físico ao metafísico, né? Conforme os níveis, assim como as cores, né? Porque tudo é assentado por níveis, por frequência, por ondas, né? A variação de cores, por exemplo, é a variação de ondas, é a variação de frequência, né? Assim como a atmosfera, né? A atmosfera, ela se assenta em densidades, ou seja, por níveis, entende? Então as pessoas fazem muita confusão às vezes na questão do tempo de criação do cosmos, da Terra, né? Deus criou a Terra, o mundo em 6 dias. Não, não foi em 6 dias. Não está dizendo a questão de tempo aqui, ó. O pessoal está falando no princípio. No princípio que as coisas passaram a existir, vamos dizer assim, de forma, se você quiser entender de forma física, né? Eu entendo de forma com formas, vamos dizer assim, né? Aí eu entendo nessa questão de que o mundo adquiriu uma forma. Daí alguém pode me perguntar lá, mas está escrito lá que a terra, porém, era sem forma e vazia, né? Sem forma aqui dá no sentido de que é no sentido amplo, que só tinha água, né? Não tinha, vamos dizer assim, vida, vamos dizer assim, na terra, né? Não tinha vida na terra, né? E vazia por quê? Vazia de que se tinha água não estava literalmente, aqui é só um conceito de linguagem, uma maneira de dizer, né? Para se entender aquilo que está querendo se referir, né? Aí adota-se a significância. E tanto que continua aqui, ó. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, a energia de Deus, a centralidade da energia de Deus, a consciência de Deus, né? O vento de Deus, o sopro de Deus, pairava sobre as águas, ou seja, ficava se movendo sobre as águas, de modo que o Espírito ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava, né? Entenda-se que o Espírito de Deus, quando se diz Espírito de Deus, também não precisa ser literalmente o próprio Deus ali, mas uma ferramenta, né? Ele é uma ferramenta, assim como os malá, os anjos, né? Os guias espirituais, né? Assim como, fisicamente falando, usando como analogia, tem o dono de uma loja e o gerente de uma loja, de modo que o gerente não é o dono, mas ele trabalha para o dono, né? Ele executa suas ações ali em nome do dono, uma representação. Ó, estou exercendo isso daqui a mando do dono, né? Pela autoridade do dono, de forma que ele não é o dono em si, né? Do comércio, vamos dizer assim, né? Então, em Bereshit não diz quanto tempo Deus levou para criar ou transmutar a terra, né? Aí alguns dizem, mas esse passe de mágica. Olha, o axioma do Big Bang é passe de mágica, sem agente acionário. Aqui ainda tem agente acionário, né? No axioma do Big Bang não tem agente acionário, é no instalar de dedos. Assim, ó, multiplica a matéria. Lógico, o Lamarck, com certeza, quando ele pensou esse axioma, quando ele imaginou, fantasiou esse axioma, lógico que na consciência dele, com certeza, ele colocou o Criador, né? Na equação, vamos dizer assim, né? Só que daí a comunidade pseudocientífica aí tirou o agente acionário da equação. Aí fica essa loucura, um show de milagres, né? Um show de milagres sem o agente milagreiro. Então nós temos que saber separar, né?
separar, entender e estudar, porque a Torá, o livro sagrado, é uma fonte eterna de conhecimento, porque Deus é uma fonte infinita de conhecimento, de informação. E cada vez ela vai se renovando na dualidade da palavra, né? Porque tem aí a questão da dualidade da palavra também. Quando a mesma palavra fala duas coisas, três coisas, vai adotar a significância, determinado tipo de significância no espaço-tempo, né? Assim como é na linguagem usual, né? Por exemplo, vou usar uma analogia bem tosca aqui, bem simples de se entender. Por exemplo, a palavra manga, né? Manga pode ser uma manga fruto manga ou pode ser uma manga de camisa. Ou seja, aí a própria palavra adota uma dualidade de significância, né? Ou outro exemplo bem crasso, né? Vamos dizer assim, os ditados populares, né? Ditados populares, eles dizem uma coisa querendo dizer outra. As parábolas, não é? Como aquele ditado que diz: quem tem pressa come cru. Compreende? Ou em rio que tem piranha, jacaré nada de costas, não é? Em terra de cego, quem tem olho é rei. Coisas desse tipo, entende? Ela diz uma coisa para dizer outra coisa, e não literalmente, né? A palavra sagrada do livro sagrado também, né? Ainda que um texto lá está dizendo, está tendo a literalidade do texto, o sagrado, o espírito, a intuição divina, ela usa aquela arquetipagem de linguagem, né? Aquele conceito de linguagem, aquele versículo para falar com você, e aquilo se encaixa no momento atual das circunstâncias da sua vida, da sua existência que você está passando, né? Não tem aquele que dizem assim, nossa, Deus falou comigo na palavra, né? Eu vejo os cristãos falando bastante isso, e de fato, fala mesmo, o Sagrado Espírito fala mesmo. Olha, eu particularmente, o Sagrado já falou comigo até na placa do caminhão, sabe, na música do Raul Seixas, e o Sagrado é magnífico. Então ele usa isso como uma arquetipagem, né? Como eu até dito anteriormente pela minha pessoa, nós usamos a linguagem como uma arquetipagem de entendimento. Da mesma forma, o sagrado, Deus, o Espírito Santo, bendito seja, também utiliza esses arquétipos, não só o arquétipo verbal escrito, né? Mas figuras também ele usa, né? Sons ele usa também, entende? Sonhos, toda essa arquetipagem, porque os sonhos também são arquétipos, né? Tem toda aquela arquetipagem nos nossos sonhos. Então, o livro sagrado deixa muito claro isso, né? Que os 6 dias, na verdade, né? Que nós chamamos de 6 dias, na verdade é só o período, lógico, eu penso, essa é a minha opinião, lógico, que eu penso que eles 6 dias, está falando 6 dias na perspectiva humana, né? De modo que a perspectiva de tempo também vai ser relativo, né? De indivíduo para indivíduo, mesmo o princípio não se alterando. Por exemplo, 1 hora, tá lá 1 hora é 1 hora para todo mundo, só que uns vão achar 1 hora muito tempo e outros vão achar que 1 hora demora muito para passar, vamos dizer assim, vai muito também das suas circunstâncias, né? O Einstein disse que o tempo era relativo. Não, o tempo não é relativo. Relativo é a percepção do tempo, é a conceitualização do princípio. Eu já falei sobre isso em vídeos aí, sobre como nós conceituamos os princípios. Os princípios são os mesmos para todos, eles não se alteram, né? O que altera é a conceitualização que vamos dar aos princípios, né? Igual dito anteriormente, né? 1 hora pode ser pouco ou pode ser muito, vai depender muito do indivíduo. Então, Bereshit bara Elohim, Etz Hashamayim, Eretz, diz para nós que, no princípio, Deus criou os céus e a terra, né? Não está dizendo quanto tempo. Aqui não é informado o tempo, até porque eu penso que por questão de não havia tempo, sabe? Não havia tempo na conceitualização, no sentido de dia, noite, etc, 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 né?
Lógico, depois o livro fala como já disse, né, numa linguagem humana, porque quem está escrevendo o livro sob inspiração, né, captando a informação metafísica, espiritual, de modo que o homem está sendo só uma caneta, né? O homem é como uma pena, né? O escritor do livro sagrado, né? Uma pena física, assim como uma antena, por exemplo. De modo que a antena de uma televisão, por exemplo, não é a televisão em si, não é o sinal da televisão em si. De modo que ela só capta a informação, ela não cria a informação. Espero que isso fique bem claro para todos. Lógico, a minha finalidade é sempre procurar usar uma linguagem bem simples, bem fácil. Eu quero ser entendido, né? Eu quero transmitir o conhecimento e quero transmitir de forma que todos entendam. Quero me fazer entendido por todos, por todos. O importante é ser entendido. A forma de linguagem que se usa, ela é importante também, mas importante no contexto de ficar fácil para que todos entendam. Eu não quero falar só para um grupinho de pessoas, uma bolinha. Eu quero que todos que de alguma forma vão me ouvir me entendam, sim, fácil, de forma fácil. Por isso eu uso bastante analogias, né, para explicar uma coisa, né? Aí engloba a analogia na dualidade também. Então, não está dizendo, não se sabe quanto tempo, se fosse conceituarmos isso também em tempos humanos, por exemplo, 24 horas, um dia e uma noite, né? Entende? Porque isso é uma conceitualização humana, né? Não se sabe também, não teria como saber, né? Se fosse especificar, conceitualizar a criação, né? Eu penso que Deus, pelo seu poder, essa é a minha opinião, né? Ele transmutou mais ou menos com como é que se diz, o axioma do Big Bang do Lamarck. Porque o pensamento é muito rápido. O nosso pensamento é muito rápido. Imagine o pensamento do Criador, né? Que arquitetou, que imaginou todas as coisas, estabeleceu a lógica na consciência do homem, né? Para que o homem entendesse as coisas também de forma lógica, de forma racional. Então, esse é o comentário de hoje. E para ficar bem claro que quando alguém falar que Deus criou o mundo em 6 dias, não é literalmente, não é, né? O que está dizendo é que o eterno, o Criador, a grande inteligência, ele tunou o mundo, né? Ele criou no princípio, não se fala tempo, né? Mas quando foi tunar aquele mundo que já existia, ele passou a tunar, já tinha adquirido formas, vamos dizer, já tinha algo, vamos dizer assim, físico, se você quiser entender assim, das águas, né? Tanto é que o teu corpo, 70% do corpo é água, né? E 70% do mundo é água, magnífico. E ele fez separação de águas e águas, colocou a cúpula terrestre, né? Respeitando a lei da termodinâmica, e fechando a atmosfera de forma entrópica, né, para respeitar a lei da termodinâmica que ele mesmo estabeleceu, óbvio, ele mesmo estabeleceu, tudo foi estabelecido, ou pré-estabelecido, se ficar melhor dessa forma. Então, aí ele começa a tunar, né, se a gente continuar a leitura do livro sagrado, né, entende? Ele começa a tunar a terra, né, e outra questão também no versículo 4, né? No versículo 3, aliás, que disse: Deus, haja luz e houve luz. Aqui é outra circunstância também que as pessoas fazem muita confusão. As pessoas correlacionam ou ligam luz ao sol, como se só o sol fosse luz. Luz só existisse no sol. Não, amigo, não, amigo. Veja a tela do teu celular, tem luz. Olha, tem luz e não é sol. Ali, luz é energia. Eu penso que todos saibam disso, né? Luz é energia. Então ali havia a escuridão, a ausência de luz, a energia em forma de luz.
né? Porque a energia gera luz e pode ser luz, mas nem sempre ela é luz e nem sempre ela está gerando luz. Por exemplo, ondas eletromagnéticas, né? Ondas que você recebe aqui nesse celular, por exemplo, eu recebo no meu celular, na sua televisão, no seu aparelho, né? Ondas sonoras, etc, etc. De forma que nem sempre não é luz, compreende? Mas aqui no versículo 3 está dizendo, haja luz, ou seja, haja uma energia em forma de luz, porque Deus ainda não tinha criado os luminares, né? Não tinha tunado a terra com os luminares, com o luminar sol e o luminar lua. Compreendem? Então ali o Eterno expandiu uma luz, sabe? Assim como nós expandimos uma luz, por exemplo, ao acender uma vela. Vamos dizer assim, uma vela, né? De forma que a luz dessa vela vai ter uma mensuração na escuridão. Ela não vai iluminar toda a escuridão, ou uma lâmpada da sua casa, não ilumina a cidade toda, né? Ela tem um limite de iluminação, né? É mais ou menos isso, de modo que o Eterno comprimiu, né? Essa luz, vamos dizer assim, e não tornou tudo claro, né? Mas ele fez a luz para coexistir com a escuridão. Por isso que luz e escuridão coexistem. Elas coexistem, uma mensura a outra, uma dá limite à outra, para ficar fácil de entendimento, né? Então, esse foi o comentário de hoje. Espero também ter sido um escriba do sagrado, que ele é a fonte de todo conhecimento, fonte de toda sabedoria. A ele honra, ações de graças, bendito seja o nome dele, porque ele é o Pai do conhecimento, Pai da sabedoria. Eu espero ter sido um escriba dele, uma caneta nas mãos do Eterno, para te repassar essa informação que eu captei no mundo metafísico, no mundo da sabedoria, do mundo do conhecimento, né? Da imaginação, da percepção, que é o mundo espiritual. Gratidão, fiquem todos com Deus, Baruch Hashem.